Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo nosso site, que podem ser localizados em Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: a morte da vereadora Marielle Franco deve ser tratada como um evento criminológico ou como um fato político? No último dia 14 de março e nos dias subsequentes, o Rio de Janeiro e o Brasil foram sacudidos pelo noticiário do assassinato de uma vereadora, militante feminista, das bandeiras dos movimentos negros e das causas da extrema-esquerda, por motivos que ainda não foram determinados nos autos do inquérito policial pelo qual o crime é investigado. Alguns jornais no exterior, todos com uma linha editorial ligada aos movimentos de esquerda, também noticiaram o fato. Alguns de forma sensacionalista, como é típico da imprensa que segue essa linha. Mas há um certo exagero em afirmar que a sua morte repercutiu e impactou o mundo inteiro. Embora seja lamentável e inquietante constatar que esses crimes acontecem e continuam a ocorrer nas grandes e pequenas cidades brasileiras, a morte da vereadora é apenas mais uma nas estatísticas dos órgãos de segurança do nosso país, onde morrem a cada ano de maneira violenta mais pessoas do que o número de soldados americanos que perderam a vida em 10 anos de guerra do Vietnã. Em números redondos, morrem no Brasil anualmente cerca de 60 mil pessoas. Estamos, portanto, vivenciando uma verdadeira guerra civil na qual os beligerantes pertencem a grupos diversos, facções do crime organizado, milícias, grupos de extermínio e a chamada banda podre do aparelho policial. As vítimas preferenciais são as pessoas de bem que trabalham, pagam impostos e vivem como cidadãos comuns. Todos querem entender essa história direito, mas ainda não há como saber de onde saíram as balas que mataram a Marielle Franco e quem ou a mando de quem elas foram disparadas. Só que isso não se resolve do dia para a noite, nem no Brasil, nem em qualquer outra parte do mundo. A ironia da situação é que o seu partido, o PSOL, e os outros partidos de esquerda, como o PT e o PCdoB, vêm tentando extinguir ou pelo menos desarmar as polícias militares e se opõem vigorosamente à intervenção federal no Rio de Janeiro. Pois vislumbrando no assassinato da vereadora uma excelente oportunidade para alavancar seus partidos em 2018, desgastados e desmoralizados como se encontram, resolveram por antecipação responsabilizar pelo crime as forças oficiais de segurança do Estado e fazem disso um carnaval de leviandades, criando e divulgando versões pela internet. A vereadora morta era uma radical naquilo que fazia e nas ações que empreendia. Era uma feminista exacerbada em suas declarações contra o mundo masculino e uma militante em favor dos interesses de uma facção criminosa numa área que era controlada por outra. Muitas áreas de possíveis atritos. Que o crime seja investigado, que os culpados sejam encontrados e punidos na medida da gravidade do crime que cometeram. Exceto, é claro, se identificados os autores, o PSOL e os outros partidos de esquerda preferirem aconchegar os assassinos da vereadora, como costumam fazer noutros casos. Porque o assassinato de Marielle, por lamentável que seja, não pode ser considerado mais grave do que o de nenhuma outra pessoa vitimada pela violência em nosso país. E para tratar deste tema, que é bastante polêmico, por sinal, trago a esta bancada de entrevistas uma advogada que também é especialista na área criminal.
graduada em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira. Ela é pós-graduada em Direito Penal pela Damásio, além de cursar atualmente uma especialização em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Campos, a FDC. É uma advogada militante na cidade de Campos dos Goytacazes e noutras comarcas das regiões Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro. Para a entrevista desta manhã, a minha convidada é a advogada Andréa de Cássia Sodré. No comando do show da manhã, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, minha prezadíssima doutora Andréa Sodré, seja bem-vinda ao Ponto Facultativo e obrigado por sua participação no programa desta terça-feira. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Gostaria imensamente de agradecer pelo convite carinhoso e dizer que é com muito prazer que eu estou aqui participando dessa rádio e sobre esse tema que, como você bem colocou, é muito polêmico e está dando o que falar. Eu, aliás, gostaria de informar aos ouvintes em que pese a área de formação da minha convidada de hoje, que é o direito, e além dela ser especializada, como eu também já adiantei, em direito penal, na área criminal, mas a doutora André foi convidada por mim porque, além disso, ela é uma pessoa muito engajada politicamente, é uma pessoa que milita dentro das possibilidades dela e dentro das disponibilidades dela. Ela milita politicamente, né? Tem posicionamento sempre muito firme, sempre muito nítido, e como o assunto envolve crime e ao mesmo tempo envolve política, eu achei que era um perfil adequado para essa conversa de hoje. Inicialmente, doutora Andréa, é necessário reconhecer que o tema selecionado para esta edição do Ponto Facultativo é polêmico, como você acaba de dizer, quase explosivo, porque não envolve apenas a abordagem de um crime contra a vida. Envolve paixões e interesses de natureza político-partidárias e ideológicas. Pois é exatamente o foco da conversa que teremos por aqui. E foi este o propósito da nossa indagação inicial na abertura do programa. A morte da vereadora Marielle Franco deve ser tratada como um evento criminológico ou como um fato político. Então, vamos nós. Para municiar essa nossa conversa e para ilustrá-la também, eu vou fazer uso, eu vou me valer de alguns áudios, de alguns trechos de áudio que estão aí disponibilizados para quem quiser na internet e que servirão de base para a nossa conversa a cada parte do programa. Primeiramente, um trecho de uma declaração feita pelo Alexandre Frota, que é uma pessoa também polêmica. O Alexandre Frota é uma pessoa que tem posições muito firmes e alinha mais à direita, mas o Alexandre Frota é uma pessoa muito inteligente e faz certas colocações, ele faz com muita objetividade e com muita precisão. E aí, a pergunta que esse áudio pretende, ou a questão que esse áudio pretende levantar é: quem era essa vereadora, afinal de contas? Por favor, Sullivan, o primeiro áudio. Negra da periferia é história para boi dormir. Ela é uma mulher como qualquer outra, que foi vítima da violência, que atinge a todos os cariocas e brasileiros, inclusive mulheres negras, mulatas, pardas, brancas, ruivas, morenas e loiras, jovens e idosas. A violência atinge a todos, só que para a mídia do PSOL, do PT, do PCdoB, só a morte da vereadora do PSOL tem importância e merece a primeira página. Por quê? Porque a morte da vereadora é mais importante do que a morte de um homem brasileiro que estava fazendo um bico como motorista por estar desempregado. Pai de uma criança, marido de uma brasileira. Me digam, por que não houve manifestações a favor dele, do motorista? Transformaram a morte da vereadora em um ato político com manifestações. O corpo da vereadora do PSOL nem esfriou, mas seus comparsas já estão fazendo política com seu sangue. São sujos. Ela não morreu por ser negra, mulher ou pobre. Ela morreu por viver num país da impunidade, promovida por lixos como partidos do PSOL, do PT, do PCdoB
e como pessoas como Gregório do Vivier, que pede o fim da polícia militar, como Márcia Tiburi, que incentiva e é a favor do assalto, como Marcelo Freixo, que pede para desarmar a população, mas anda em carro blindado e com 8 seguranças armados. Como Caetano Veloso, que é contra a intervenção, mas fica na sua cobertura assistindo os arrastões na praia. Não importa se você é de direita ou de esquerda, e se você debocha da morte de alguém, você está do lado errado. Ponto. Olha, essa declaração é contundente, não é isso? Bastante. E para começo de conversa, minha cara doutora, qual é a sua percepção desse crime? Foi um crime por uma motivação política, como o PSOL e os demais partidos de esquerda pretendem fazer crer à opinião pública? Ou, mesmo considerando que tenha sido uma execução, como tudo indica que foi, acha que foi um crime motivado não pelas questões políticas, mas por motivos pessoais da vereadora? Assim, claro, isso é só uma ilação, porque as investigações estão em curso, ainda não chegaram a conclusão nenhuma. É importante, né, a gente emitir a nossa opinião com certa cautela, mesmo porque as investigações estão aí em tona e sendo cobrados, inclusive pelo Freixo, né, que é um defensor de que os bandidos não podem ir para a cadeia. E agora ele está cobrando isso da polícia e eu quero muito que se chegue ao final dessas investigações, porque eu quero ver a posição desse partido em relação a isso. Mas sobre a pergunta, qual a minha percepção? Não é segredo para ninguém que nós, no estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade, estamos vivendo um caos, né, na segurança pública. Mas também não é de agora, né? Não é de agora, mas parece que, de acordo com a corrupção que veio, quem tem sofrido é o povo. E, tendo em vista essa situação, houve-se a necessidade da intervenção, né, da intervenção federal. E isso mexeu com aqueles que estão no descaminho, né, que não trilham os caminhos certos. Como a vereadora era uma das integrantes desse setor para investigar a intervenção, e como também não é segredo para ninguém que ela defende, né, tem umas ideias que vão de encontro àquilo do senso comum, que bandido não pode ser preso, era a favor do aborto, e nessa militância dela por essa proteção, eu acho que as circunstâncias pessoais da vereadora chamou muito a atenção. E o fato dela estar defendendo e uma certa facção, nós sabemos, nós que militamos nessa área criminal, que traficante não gosta de holofote, traficante não gosta de mídia, que a atenção seja voltada. Então, é uma incógnita, porque quem é o responsável por esse assassinato? Por que ela foi morta? A gente sabe que tanto os traficantes quanto os milicianos são pessoas capazes de tudo para poder atingir o objetivo. E o fato gerador disso tudo, a meu ver, na minha opinião, foi essa instauração da intervenção pública e o fato dela ser uma militante muito enfática, né? Certo. Vamos colocar a questão, tal como exposta aqui pela doutora, vamos colocar pontuar algumas coisas. Primeiro, ainda que nós pessoalmente possamos discordar de bandeiras que a vereadora defendia, que o seu partido defende e outros partidos de esquerda defendem, como, por exemplo, a liberação de drogas, isso caberia uma outra discussão aqui sobre isso. O aborto, caberia uma outra discussão a respeito disso. Não vamos nem entrar, são bandeiras que são discutíveis, são polêmicas, mas isso não seria, ao meu ver, não seria causa suficiente para uma execução dessa natureza. Eu acho que muito provavelmente, e isso nós estamos apenas conjecturando porque as investigações estão em curso, muito provavelmente a morte da vereadora está associada e a doutora pontuou isso aqui agora há pouco, ao incômodo, né, que ela pode
poderia estar causando a alguns grupos da marginalidade. Sim. E quando se fala que poderia ser milícia, a gente diz, mas tem polícia na milícia. Mas peraí, nós não estamos falando da instituição policial. A instituição policial não é uma instituição criminosa. Criminosos são alguns dos seus componentes e que aí sim merecem ser processados, ser investigados, ser punidos e tal. Agora, você não pode dizer que a polícia é um mal. A polícia, ela é uma instituição a serviço do bem. E a vereadora batia muito nessa tecla. Agora, é óbvio que certas ações dela, por exemplo, aquilo que chama a atenção, aquilo que joga os holofotes da mídia sobre determinados grupos, sobre determinadas facções, isso é muito incômodo. E a vereadora, às vezes, ficava falando coisas, mas, na verdade, a intervenção federal, talvez, e a gente vai chegar a isso, a intervenção federal talvez fosse uma coisa muito incômoda e alguém precisasse provar que a intervenção é um mal para o Rio e não um bem. E acabou usando a vida da vereadora para poder causar esse tumulto, né? Isso. Em relação a que o professor disse sobre os maus policiais, né, a milícia, há de se fazer uma observação de que não se deve generalizar, porque em todas as categorias, em todas as profissões, a gente sabe que tem os bons e os maus. Sim, você tem no judiciário, você tem na instituição policial, no legislativo você tem mais mal do que bom, com pelo certeza. que a gente tem visto, mas toda instituição tem a maçã podre. E radicalizando, de acordo com a minha visão, professor, eu acho que esses policiais, né, é certo, eles não podem nem ser taxados como os policiais, porque eles são bandidos. Eles são bandidos. Tais quais os traficantes. Ainda que sejam uniformizados, mas são bandidos. Ainda que sejam uniformizados, porque usam da corporação para cometer crimes, né? Agora, em relação à morte da vereadora, ninguém merece morrer. Isso é fato, principalmente por causa de um posicionamento político. E eu acho que isso chega a ser até absurdo. Então, o fato que mais me chamou a atenção foi a maneira como a morte dessa vereadora está sendo usada. Tanto pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Porque, como eu disse no princípio, há de ser cauteloso em relação a esses pré-julgamentos. Mas aguardemos as investigações para poder chegar nos finalmente. Claro, né? Nós estamos aqui, como muita gente está, apenas conjecturando, porque só se vai saber quais foram os fatos verdadeiros, qual é a verdade verdadeira, como se diz, quando essas investigações chegarem a uma conclusão. Agora, de qualquer maneira, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, já que nós só vamos conhecer isso depois, não lhe parece que a militância e os políticos de esquerda estão procurando embaralhar a opinião pública justamente para poderem explorar a sensação de que as forças oficiais quiseram silenciar a vereadora? Olha, professor, eu penso exatamente dessa forma. Os partidos de esquerda defendem, né, o fim da polícia militar, defendem a aprovação das drogas. Então, não há interesse para esses partidos que essa intervenção federal aconteça. E a morte dessa vereadora foi como se fosse uma tábua de salvação para esses partidos para poderem alavancar. Porque não é segredo para ninguém que eles estão desmoralizados, né? Desgastados bastante, Desgastados. Né? Já diziam que ultimamente dizem que a esquerda ultimamente está se reunindo nas prisões. Só nas cadeias. Isso é um fato. Mas é deprimente, eu acho uma falta de respeito, até mesmo com a memória da vereadora, com os seus familiares e os seus amigos, a forma como, principalmente o pessoal, está usando essa morte para poder alavancar um partido que está fadado ao insucesso. Vamos dizer, aí eu vou complementar a pergunta dizendo o seguinte: essas alegações que têm sido feitas aí pela mídia, pelo pessoal, vamos dizer assim, que está tentando responsabilizar até as forças oficiais de segurança por esse crime, essa tese de que a vereadora
era negra, de periferia, mulher e lésbica. Isso não faz parte daquela cantilena de vitimização dos partidos de esquerda? Quer dizer, todo mundo, o PSOL é mestre nisso, né? O Jean Willis, ele é contestado por uma besteira que ele diz, por uma estupidez que ele propõe, e aí quando alguém critica, isso é porque eu sou homossexual, isso é homofobia. Os partidos de esquerda têm uma mania de vitimização. É o famoso mimimi, né, professor? Uma vitimização. Então é o seguinte, não parece que isso não tem nada a ver, ela não foi morta porque ela era negra, nem pobre, nem mulher, não, nem lésbica, ela foi morta por uma circunstância que ainda não se sabe exatamente qual, e nem por quem foi feito e nem quem fez isso. Agora, esse papo porque tem negras, pobres, de periferia, que não são lésbicas ou sejam lésbicas, não importa, mas que são da polícia militar e que foram mortas também. Com certeza. Inclusive, no meio desses 26, salvo engano, policiais mortos, tiveram 2 policiais negras mortas e não repercutiu da forma como está sendo utilizado numa exploração política. Ninguém usou esse argumento de que elas eram negras, pobres, não, né? E moravam na periferia. Né? O que acontece é o seguinte, ela era uma líder que defendia ideias, tudo bem, eu concordo que com certeza houve comoção, porque ninguém merece morrer. Uma negra não merece, uma loura, um preto, um branco, um rico e o pobre. Só que não há de se valorizar uma morte mais do que a outra. É igual, por exemplo, ela estava acompanhada de um motorista que também morreu. Quase não se vê falar o nome desse motorista. Então, é uma prova de que eles estão explorando politicamente a morte dessa vereadora. Doutor André, se nós apanharmos, vamos dizer assim, o histórico dos assassinatos, eu estou falando só de mulheres agora para não dizer que eu estou colocando todo mundo no mesmo caldeirão, exatamente para fazer a comparação. O histórico de mulheres violentamente assassinadas nos últimos 10 anos, né? Existe muito mais mulher humilde de periferia, negra ou branca, não importa, mas muito mais mulher assassinada, pobre de periferia, do que mulheres ricas, mulheres de posses, mulheres de recursos, que tenham, vamos dizer, uma condição socioeconômica mais elevada. No entanto, nenhuma delas mobilizou esses partidos por exemplo, uma mulher que foi morta, a cabeleireira que foi morta em São Paulo, isso foi mostrado na internet, porque ela não queria mais namorar com um determinado cidadão, ele entrou, ele foi lá, ele matou. Vamos pegar a própria Elisa Samúdio, aquele caso do Bruno. A Elisa Samúdio registrou 5 ocorrências dizendo que estava sendo ameaçada de morte. 5. Quando chegou na última ocorrência, eu tenho esse vídeo, ninguém me contou, não, eu vi. Ela saindo da delegacia dizendo o seguinte: ele disse que vai me matar e eu vou morrer, ele vai me matar. Depois ela foi morta. Não houve nada, houve oba-oba, porque o cara era goleiro, era mais a mídia pelo goleiro do Flamengo, mais isso, mais aquilo, entendeu? Quer dizer, não houve exatamente nenhum movimento, nem pelas feministas como a vereadora, nem pelas feministas como a vereadora, dizendo assim, olha, mataram. Por quê? Porque a Elisa Samúdio era prostituta, era garota de programa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela também era lésbica e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então é o seguinte, quer dizer, estão fazendo um carnaval em cima da morte da vereadora como se essa fosse uma morte especial. Professor, a morte de uma mulher negra ocorre e aí acontece uma grande comoção. Fecha a Cinelândia, fazem passeata na Assembleia, o Caetano Veloso toca sua viola, o Chico Buarque faz um discurso emocionado com lágrimas nos olhos. Mas aonde estavam todas essas pessoas quando da morte, como o professor bem colocou, da Elisa Samúdio, com a morte daquela juíza tempos atrás Patrícia Scioli. Com a morte, na mesma Ninguém semana, protestou, não, de uma médica na linha vermelha, quer uma profissão mais honrosa, que prima pela vida do que um médico?
Não desfazendo da vereadora, porque o que está em jogo aqui... a morte dela é tão trágica quanto a de qualquer outra mulher. Então não há que se glorificar ela. O que nós estamos dizendo, doutora, não é que a morte dela não tem importância. É que a morte dela não é mais trágica do que centenas, milhares de outras mortes de mulheres que morreram nas mesmas condições. A morte dela é tão trágica e tão triste quanto a morte de um homem, quanto a morte de um gay, quanto a morte de um hétero. Com certeza. Só que os esquerdistas, né, eles costumam bater na tecla de que... Eu vou dar um exemplo claro daquilo que eu estou querendo passar. Eu vi um vídeo da vereadora, onde ela está no seu gabinete e fala que acabou de chegar de uma reunião de mulheres negras. Eu, como militante e participativa de atos políticos, principalmente na cidade de Campos, pós-impeachment, contra a corrupção, se eu convidasse, né, fizesse uma reunião para mulheres brancas, ia ser taxado como discriminação pelos esquerdistas. Então, eu sempre disse isso em relação à posição dos esquerdistas. Há sempre 2 pesos e 2 medidas. Tudo que é favorável a eles, tá, pode ser, tá bonitinho. Agora, o inverso não é verdadeiro. Mas é uma diferença de peso e medida um pouco burra, porque é o seguinte, entre os militantes da esquerda, existem muitas mulheres brancas e que não são nem faveladas, nem de periferia, nem coisa nenhuma. Quer dizer, uma das grandes vamos dizer assim, gurus do PT, chama-se Marilena Chaui. A Marilena Chaui é uma radical, uma feminista radical, e a Marilena um dia fez um pronunciamento e foi aplaudida pelo Lula, que estava de corpo presente lá, que ela odeia a classe média, porque a classe média é responsável por tudo que tem ruim. Sabe por que ela odeia a classe média? Ela odeia a classe média porque a classe média é talvez a categoria que tem o maior número de pessoas preparadas para contestar esse discursinho deles. Então é o seguinte, agora ela esquece que entre as militantes do PT tem um monte de classe média. Eles são muito contraditórios. Então isso é uma contradição, quer dizer, ela odeia a classe média quando tem um monte de militante do PT que é de classe média. Por que ela odeia a classe média? É porque a classe média é o segmento da sociedade, é a fatia da sociedade que reúne o maior número de pessoas com capacidade de pensar independentemente e de questionar aquilo que são as bandeiras deles. Doutor André, nós vamos fazer um rápido intervalo para os nossos comerciais e voltamos já para continuar a nossa conversa. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no dia de hoje estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Bom Jesus com a advogada Andréa Sodré, que é uma especialista em Direito Penal, além de estar concluindo uma nova especialização em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Campos, a FDC. Para aqueles que nos sintonizam somente agora, o tema proposto para esta terça-feira é o seguinte: a morte da vereadora Marielle Franco deve ser tratada como um evento criminológico ou como um fato político? Doutor André, nós estávamos falando, na primeira parte do programa, nós falamos sobre o seguinte: quem era essa vereadora Marielle Franco? Agora nós vamos entrar num outro aspecto dessa questão, que é quem matou Marielle. E isso nós vamos abordar essa questão. Claro que nós estamos falando ainda em conjecturas, quem vai dar essa resposta é a polícia ao final do inquérito, da investigação, mas nós vamos partir para essa parte de um comentário, de um trecho de um comentário feito pelo jornalista Reinaldo Azevedo. É o nosso segundo áudio. Por favor, Sullivan. Ela era uma crítica feroz
da intervenção federal. Ela é uma das estrelas, talvez a principal, daquele vídeo equivocadíssimo do tal coletivo 342, que é uma turma que se abriga sobre o guarda-chuva de ignorância política a despeito do talento musical de Caetano Veloso, né? E ali ela faz um discurso que é uma soma formidável de equívocos sobre a intervenção, né? Por exemplo, diz que o Rio não precisa de tanques, mas precisa de lápis. Bom, qualquer lugar precisa de lápis. A Finlândia precisa de lápis e não de tanques. A questão é saber se num dado momento os tanques precisam se somar aos lápis, ou você precisa dos tanques para garantir inclusive o exercício do lápis. Essa é a confusão sempre da esquerda. Muito bem. A pergunta óbvia que se faz é a seguinte: quem matou Marielle? Gosta da intervenção ou quer que a intervenção acabe? A resposta é evidente. Quem matou essa vereadora está querendo criar uma onda negativa contra a intervenção. Quem matou essa vereadora está querendo que as pessoas concluam o seguinte: está vendo como intervenção não adianta? Está vendo como a intervenção não é boa? Quem matou essa moça quer que as forças federais saiam do Rio de Janeiro. E quem são essas pessoas? Quem são os grupos que estão perdendo com a intervenção? Os narcotraficantes estão perdendo. As milícias estão perdendo. A banda podre da polícia está perdendo. Porque estão fazendo menos negócios. Acontece que o PSOL, o PT, por mera questão ideológica, ou por um cesto ideológico que vem de muito longe, são partidos contrários à intervenção. Então eles emitem notas de protesto contra a morte de Marielle, mas de uma delinquência, né? No caso do PSOL, associando diretamente a morte dela às críticas que ela fazia à polícia. Mas as críticas que ela faz à polícia não são de hoje. Por que matá-la agora? Olha, eu gosto muito desse comentário do Reinaldo Azevedo, porque acho que ele sintetiza essa questão de quem matou Marielle. Ele não está apontando o assassino, nem os assassinos, mas ele está apontando de que lado vem a bala. Com certeza. Né? Tá mostrando de que lado vem a bala. E aí ele faz algumas indagações fundamentais. E a primeira é exatamente essa. A quem interessa produzir a suspeita de que a morte da vereadora está relacionada à intervenção federal no Rio de Janeiro? Aos que são favoráveis à intervenção federal ou aos que são contrários à intervenção federal? Eu acho que aí fica muito fácil da gente chegar a uma conclusão. Porque aqueles que são favoráveis à intervenção federal vão priorizar pelo desfecho e pelos resultados positivos que se espera dessa intervenção federal no que diz respeito à segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. E os contrários são exatamente a milícia versus os traficantes. Milícia traficante, banda podre da polícia, enfim, crime organizado. Aqueles estão sendo prejudicados. E justamente esses que estão sendo prejudicados, que de um jeito ou de outro faziam parte do dia a dia da vereadora que foi assassinada. Ela tinha alguma ligação... direta ou indireta com eles. Aí eu até gostaria de observar uma coisa, doutor André, que é a seguinte. Algumas pessoas levianamente também começaram a espalhar fakes pela internet, e um dos quais que dizia que ela era mulher do Marcinho VP, outro que ela foi morta porque ela era defensora do primeiro comando da capital. Isso aí é leviandade, não existe, não é bem assim, a estrutura da coisa não é assim. Esses grupos precisavam dar uma demonstração de que a intervenção federal, da qual ela era crítica, a intervenção federal era um mau negócio para o Rio de Janeiro. Ou seja, eles precisavam, a intenção deles é, entre aspas, melar a intervenção federal. Bem colocado, que era melar a intervenção. Agora, daí a dizer que ela era parte do PCC, isso aí já é uma leviandade. Eu acho que
não há necessidade de pessoas que são contrários a essas posturas do PSOL e outros partidos de esquerda, quer dizer, criarem informações falsas para depreciar também a imagem da vereadora. Eu acho que isso não é construtivo. Mesmo porque, professor, ela não está mais aqui para se defender. Sim, né? Outra coisa é porque não era isso. Postaram uma foto de uma mulher sentada no colo do Marcinho VP, que não tem nada a ver com ela. Ela, quando sentada no colo do Marcinho VP, não tinha nada a ver. Não era ela, entendeu? Só leviandade. Aquilo que eu falei a princípio. Ninguém merece morrer, principalmente pelo um posicionamento político, pela uma opção sexual, pela bandeira que ela defende, que ela defendia, que vai de encontro ao senso comum, né? Então, não merece morrer. Só o que não é justo, na minha concepção, é a morte dela ser mais valorizada do que a morte de muitas outras pessoas. E ser tratada como uma culpa da direita. E ser também explorada politicamente para poder alavancar um partido que todo mundo sabe que está desmoralizado. Bom, então, olha aqui o que acontece. Não estou falando da banda podre da polícia, nem das milícias que também tem policiais e bombeiros. O seguinte, qual é a motivação? Qual seria a motivação dos órgãos de segurança do Estado? Ou das forças federais que estão atuando no Estado do Rio de Janeiro atualmente? Qual o interesse que elas teriam na morte dessa vereadora? Para essas forças oficiais, isso não tem interesse nenhum. E até de encontro com o objetivo deles, né, professor? Que eles estão ali para poder manter a ordem e a segurança pública. Essa é uma lógica irrefutável. Quer dizer, não só eles não teriam interesse nenhum, como se isso acontecesse, se eles produzissem isso iria, na verdade, desmoralizar ou desacreditar, denegrir a ação deles. Com certeza. Então, não tem lógica. É uma coisa que foge totalmente da lógica, porque não tem como se imaginar. É como se eles estivessem dando com uma mão e tomando com outra, que não é o objetivo dessa intervenção federal. Ok, agora nós vamos para um ponto nevrálgico dessa questão. Certo. Que é o seguinte, descoberta a autoria do crime, vai ser descoberta, não tem dúvida nenhuma. Mas eu quero muito que isso aconteça. Qual deveria ou qual deverá ser a reação do PSOL, que é o grande defensor de bandidos? Vamos ao terceiro áudio, por favor, meu amigo Sullivan. É com Alexandre Frota, é um comentário dele. Vai querer a anistia e liberdade do autor do crime para ser reinserido na sociedade através de programas sociais como artesanato, capoeira e flores de plástico. Ou vão dar um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas achando que isso resolve. O PSOL, aliás, é corresponsável por essas mortes, pois é o partido que mais avidamente defende a impunidade de forma ampla. É contra a polícia, é a favor de bandidos, fazem de tudo para segregarem o povo brasileiro e levantam a bandeira da impunidade. O PSOL celebrou há poucos dias, comemorou uma entrevista do traficante acusado de torturar e atear fogo em adolescentes. Disseram que ele, o traficante, era bem mais instruído politicamente do que a maioria dos brasileiros. É bizarro pensar que um traficante torturador tem as mesmas ideias da esquerda democrática. E vejam, essa vereadora que foi assassinada apoiou o projeto para desarmar a Guarda Municipal do Rio e, na mesma ocasião, apoiou a resolução que proíbe policiais militares de levarem armas para suas casas. Mas é a favor da diminuição das penas para assassinos, estupradores e ladrões. Ela lutou para impedir que policiais andem armados. Na verdade, ela poderia ter lutado por uma lei para impedir armas nas mãos dos bandidos. Poderia ter lutado pela mudança do Código Penal. Poderia ter lutado para que as leis sejam cumpridas no Brasil na sua totalidade. Infelizmente, mais uma morte no Rio de Janeiro. Será que a esquerda vai defender os assassinos como de costume? Gregório do Vivier disse que não vai ficar assim. Você vai fazer o quê, Gregório? Vai atrás de quem fez isso? Vai matar todos? Vai descobrir quem foi e vai dar uma entrevista no Jornal Nacional e apontar os nomes? Por que não vai ficar assim, Gregório? Por que agora você quer que a polícia que você quer extinguir do país tenha a obrigação de investigar se você outro dia, em um comício do PT, você criticou a polícia, chamou-os de verme e pediu aos gritos um coro pela extinção da polícia militar?
Doutor André, esse vai ser a sinuca de bico, como se diz, do PSOL, em primeiro lugar, que é radicalíssimo em relação a esses temas, e dos demais partidos de esquerda, porque o PT também tem militantes e parlamentares que defendem isso, Maria do Rosário, o PCdoB, a Jandira, enfim, na verdade, o PSOL, o PT e o PCdoB, enfim, os partidos de esquerda, têm sistematicamente defendido o abrandamento de penas e um tratamento humanitário para os criminosos, mesmo nos casos de crimes hediondos. Como advogada especializada na área do direito penal, como é que você entende isso? Mas eu quero saber, não é como você entende a posição do PSOL, ou isso aí tá mais ou menos claro. É como você entende essa ideia de abrandamento de penas, de um tratamento humanitário, quer dizer, mais cola e menos cadeia. Como é que você entende isso, você como profissional do direito penal? Olha, professor, seria ir de encontro a tudo que eu acredito e trabalho, dizer que a lei não funciona e que a justiça do nosso país não merece credibilidade. Mesmo porque, como operadora do direito, eu tenho o dever, né, de honrar e de defender a minha ideologia. A gente que está na linha de frente e está sempre visitando, fazendo atendimento aos clientes em presídio, em casas de custódia, a gente sabe que uma pessoa que é honesta, que é trabalhadora e que tem um mínimo de princípio, não consegue ficar dentro de um lugar daquele por 24 horas. Enlouquece ali, e eu já vi casos assim. E diante de tanta crueldade, né, digamos assim, entre aspas, do sistema carcerário e das penalidades que a justiça costuma aplicar, não há nenhum saldo positivo em relação da diminuição da criminalidade? Imagine se essas penas fossem abrandadas. Eu acho que a gente estaria voltando a passos largos para uma era onde cada um teria que se defender. A lei do mais forte. Isso, princípio italiano. Olho por olho, dente por dente, e a situação viraria um caos. Então, como operadora do direito e militante na área criminal, eu discordo dessa situação que tem que abrandar, muito pelo contrário. Os legisladores têm que procurar, né, medidas e leis que fortifiquem e coíbam essas pessoas que são transgressoras da lei, para poder amenizar. Deixa eu fazer aqui uma observação em paralelo a isso que a doutora está colocando. Primeiro, nós sabemos que a doutora colocou aqui agora há pouco, reforçou essa lembrança, que o sistema penitenciário brasileiro é uma lástima, é um caos. Agora, ninguém, ou a grande maioria que está ali, não está ali porque praticou algum ato de caridade. E nem estava rezando, E né? nem estava rezando. O que acontece é o seguinte, aí vamos cotejar isso. Uma das tarefas da intervenção no Rio de Janeiro, claramente colocada para a mídia e tal, inclusive pelo interventor e seus auxiliares, é atuar sobre o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, sobre o sistema carcerário do Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Como o sistema por sua maioria, de estabelecimentos, ele é um caos, isso contribui para o seguinte, contribui para não só a desorganização, o descontrole dentro do sistema penitenciário, como para vamos dizer assim, para a corrupção em relação aos agentes penitenciários. Com certeza. Não é isso? Então o que acontece? Uma das funções, uma das tarefas da intervenção é tratar desse aspecto. No entanto, isso não pode servir de justificativa para que diga, já que eu não tenho condições carcerárias melhores, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pessoal na rua todo, vamos tentar uma ressocialização, uma coisa mais humanizada, porque senão você tem que pensar no cara que está abaixo da linha de pobreza e que não cometeu nenhum crime e que está passando fome e vendo o filho chorar de fome,
né? Você está dizendo a ele o quê? Ele tem mais do que motivo para cometer um crime contra o patrimônio. E às vezes o crime contra o patrimônio se transforma num crime contra a vida. Não é? O cara vai roubar, aí a vítima reage, o sujeito mata. Aí você vai dizer assim, mas esse tinha motivo. Esse tinha motivo porque o filho estava chorando de fome em casa. E aí? O sujeito está na penitenciária, ele tem péssimas condições, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas ele tem alimentação, bate caneca quando a comida não é boa. Banho de né? sol. Banho de sol, não é isso? Aí tem visita íntima. Então é o seguinte, espera um pouquinho. Na verdade, não pode o sistema carcerário, as deficiências do sistema carcerário, do sistema penitenciário brasileiro, não podem servir de desculpa para que não se prendam os criminosos. Com certeza. Não é isso? E muito menos abrandar as leis, porque do jeito que já existem, nós estamos nessa situação, imagine abrandando isso. Não, olha, a coisa é tão absurda na legislação brasileira, tão absurda, que você vê uma criminosa que ficou famosa, a mídia badalou bastante, como a Suzane Richthofen, que fez parte de um crime, foi coautora de um crime, em que o pai e a mãe foram mortos à paulada, uma forma bárbara, cruel, perversa, insidiosa. Essa mulher tem direito à saída no Dia das Mães. É um absurdo. Uma mulher dessa não podia ter direito à saída no Dia das Mães nunca. Ah, mas já cumpriu o prazo. Mas cumpriu, mas ela matou a mãe. Você vai deixar, por exemplo, que um criminoso, um sujeito que matou uma criança, a Nardoni, aquela menina Nardoni, não, o Alexandre Nardoni, a mulher dele, que eu esqueci o nome agora, ela saiu, a mulher do Nardoni, saiu no dia das... Nardoni, salvo engano. Daniela Nardoni? Não sei o nome, não, a menina não sei, mas eu digo a mulher dele, que ajudou, a madrasta da menina, que ajudou a matar. Saiu no dia das crianças, sei lá o quê. Espera um pouquinho. Isso é um absurdo. Eu acho que é muita generalização em relação à posição ideológica e o que defendem os esquerdistas. Porque eles acham que a pessoa é traficante, ela está traficando porque ela não teve a oportunidade na sociedade. É claro que a gente não deve generalizar. Eu, por exemplo, vivenciei uma situação... recentemente, de uma pessoa conhecida minha, e ela tem um filho de 18 anos, e esse adolescente está enlouquecido para poder arrumar um emprego, porque ele decidiu que ele não quer estudar, fez só o ensino médio e não quer seguir em frente. São pessoas carentes, e ele não consegue arrumar um emprego. E essa mãe, que é conhecida minha, me disse que já pegou o filho chorando por diversas vezes no quarto, porque quer trabalhar e não consegue um emprego. Por outro lado, ele gosta de uma maconhazinha. Vai lá, compra a maconhazinha, volta para dentro de casa, dá um tapa na planta. Só que fica ali, ele nunca, até então, nunca fez mal a ninguém, porque a gente conhece várias pessoas que gostam de dar o tapinha na planta, né? E são trabalhadores, honestos, e ele tinha um emprego e foi mandado embora, então ele chora por isso. Agora, aí eu fiquei imaginando, esse adolescente tá com um pezinho para ser aliciado pelos traficantes. Porque ele está procurando uma oportunidade para trabalhar, um emprego justo, honesto, e não consegue, entendeu? Então, ele está indo todo dia ali comprar a droguinha dele. Uma hora ele vai ser chamado para fazer alguma coisa, vai começar a ganhar o dinheiro fácil, vai gostar e vai ficar ali. Só que a gente não pode generalizar. Tem gente ali no tráfico que está ali por safadeza, por comodismo, entendeu? Não, porque se você trabalhar, for um trabalhador de salário mínimo, você vai ganhar muito menos do que você ganha se você arranjar uma posição dentro do comércio de entorpecentes, com claro. Certeza, não é isso? Certeza. Agora, doutora, só para a gente finalizar esse tópico aqui, deixa eu lhe dizer o seguinte, já que nós falamos, não lhe parece que o PSOL, em primeiro lugar, e os partidos de esquerda, solidariamente ou acessoriamente, vão estar numa saia justa na hora que descobrirem quem foram os assassinos, que obviamente não foi uma pessoa só, quem foram os assassinos dessa vereadora, eles vão ficar numa saia justa, não vão não? Saia justa, sinuca de bico,
E assim, eu gostaria muito de ver, após, né, o término dessas investigações, a posição que o Freixo irá tomar. O Freixo, a Maria do Carmo, porque esse povo. Diante daquilo que eles pregam, né, cada um deveria levar dos culpados para casa para tentar a ressocialização. Eu vi uma coisa tão disparatada. Uma coisa assim, as pessoas estão conjecturando sobre o irracional. Não, tem alguma coisa aí, um complô, porque como é que... Eu vi um comentário desse na internet. Como é que atingiram ela, atingiram o motorista e não atingiram a secretária? Mas é claro, porque o tiro foi num ângulo. Em linha o motorista não morreu porque foram matar ele, não. O motorista morreu porque ele pegou vamos dizer assim, a sobra do tiroteio que foi em cima dela. Como estava num ângulo, eles atiraram do lado direito, traseiro do carro, eles pegaram em ângulo com a posição do motorista. Foi por isso que ele morreu. O motorista ali foi de uma pouca sorte absurda. Né? Mas a vida dele vale tão quanto a dela. Nenhum centavo, vamos colocar assim, nenhum centavo a menos. Com certeza. Muito bem, vamos ver o que o PSOL e os partidos de esquerda vão dizer depois que indicarem os culpados. Vamos ver. Quero muito ver isso. Agora, as esquerdas precisam parar de se alimentar de sangue, que é o que eles fazem comumente. Pegam um caso desse, ficam explorando, ficam chafurdando. Então vamos para um último comentário que é do Reinaldo Azevedo, que vai tratar exatamente disso. E, lamentavelmente, assim como o vídeo do 342, do qual Marielle participava, e agora, de novo, as esquerdas, não há uma miserável crítica ao narcotráfico, às milícias, nada. Todas as críticas são dirigidas às forças oficiais de segurança. Fica parecendo que o problema do Rio de Janeiro são as forças oficiais de segurança. Fora isso, não há problema. Até parece que eles viviam todos em paz. Eu quero lembrar o seguinte: a morte dessa moça, e todos cobram agora se chegou responsável, e eu também, mas é preciso lembrar que o Rio teve em 2016 5.300 mortos. Como eu costumo dizer, citando Caetano Veloso, pobres de tão pretos e pretos de tão pobres. E ninguém cobrou autoria. Não é? E as esquerdas agora reclamando da intervenção como se antes o Rio de Janeiro fosse um paraíso. É vergonhoso. As esquerdas precisam parar de irrigar a sua ideologia com o sangue das pessoas. Né? Isso me lembra uma frase de um livro do François Furet sobre a Revolução Francesa, sobre o revolucionário Marat, que era um doido que pedia a cabeça de todo mundo, e ele disse uma vez: deem um copo a esse canibal porque ele está com sede. A esquerda precisa parar de ter sede de sangue, inclusive de sangue dos próprios camaradas. Bom, eu contundente esse comentário aí do Reinaldo, essa parte desse comentário do Reinaldo, porque realmente é isso. Eles estão chafurdando no cadáver da vereadora morta. Eles estão tentando obter ganhos a partir da morte dela. Eles não estão homenageando ela simplesmente, não. Eles estão tentando obter, oferir ganhos políticos, ganhos eleitorais a partir disso. Agora, sob seu ponto de vista, seria possível sair ou tentar sair dessa crise de segurança sem ações mais radicais, como, por exemplo, a intervenção federal no Rio? O Rio estava entregue, né? Eu costumava dizer não, ainda digo que o Rio de Janeiro virou uma terra sem lei. Tá? Inclusive, conheço vários moradores do Rio que estão morando hoje na cidade de Campos dos Goytacazes e que o simples fato de ter que fazer uma visita a algum parente ou algum compromisso no Rio já deixa esse carioca que hoje reside em Campos sob tensão. Tá? Então, é complicado. Agora, em relação à pergunta, eu sempre digo também que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Então, é necessário uma intervenção, sim. É necessário ações mais radicais, né? Porque a gente... Tem que ser resolvido. Claro que seria também uma utopia achar que
se conseguiria extinguir a criminalidade numa cidade com o porte do Rio de Janeiro. Mas eu acho que através de campanhas, através de ações mais drásticas e com certeza com essa intervenção federal, acho que pode-se chegar num momento mais tranquilo com a redução dessa falta de segurança e da criminalidade que está tão em tela nessa Doutora, cidade. você sabe o que eu acho? As esquerdas têm... O Reinaldo Azevedo diz por que as esquerdas são contra? É uma questão ideológica, qualquer forma de intervenção de forças armadas e tal. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Eu acho que a esquerda tem uma neura, porque na primeira tentativa, na mais recente tentativa da esquerda, antes do período do lulopetismo, eu digo lá em 64, 63, 64, quando as esquerdas tentaram implantar... Hoje eles estavam falando, né, no governo do Lula, no governo do PT, em República Bolivarianista, inspirada na Venezuela, como se a Venezuela pudesse ser modelo para alguém. Mas antes, lá na década de 60, a questão era outra. Eles falavam em implantação da ditadura do proletariado. É um equívoco enorme se dizer, ou se pensar, ou se acreditar na afirmação dos esquerdistas, dos militantes daquele tempo, como Zé Dirceu, o Genuíno e a Dilma e outros tantos mais, que eles estavam lutando pela democracia. Eles não estavam lutando pela democracia, eles estavam lutando para a implantação de uma ditadura de esquerda. Essa que é a verdade. E eu tenho a impressão que a experiência deles foi tão nefasta, porque é aí que vem aquela frase. As esquerdas, eles eram rachados, o grupo trotskista não se entendia com o grupo stalinista, eram 1000 facções e brigando entre eles, né? Aí foi que veio, acho que o Milor Fernandes, e disse essa frase: as esquerdas só se unem na cadeia, né? Então o que acontece? Eles se deram muito mal naquele episódio, embora eles tenham vitimado muita gente também. Eles não foram só vítimas, não, eles vitimaram. Foi uma guerra e eles foram vitimados e vitimaram. Muito bem. Eu acho que a lembrança do que é uma intervenção militar no país não é nada agradável para eles. Faz bem a eles. Eu acho que o medo deles é que essa intervenção acabe se constituindo, que é uma intervenção específica, pontual, cirúrgica, direta na área de segurança. Os interventores não têm que se meter com economia, com administração, com educação, com nada. Eles estão lá discutindo segurança no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eles têm medo que isso sirva, e eu acho que essa é a grande neura deles, como uma porta de entrada. Um plano piloto que dê certo. Um plano piloto que dê certo para os militares chegarem. Porque existe pessoal da extrema-direita... Existe o pessoal da extrema-direita que também defende a intervenção militar no Brasil, o que também me parece um absurdo. Isso não é forma de pretender democracia. Assim como eu acho que é uma neura da esquerda achar que essa intervenção pontual no Rio de Janeiro será uma porta de entrada para uma intervenção militar no Brasil, acho que os que pedem intervenção militar no Brasil também estão no extremo oposto e propondo outra coisa idiota para o país. O país precisa de democracia e ordem. O Brasil não precisa nem de intervenção de direita e nem de intervenção de esquerda. Por quê? Porque se a gente tiver com o pé do boi no pescoço da gente, não faz diferença se é o pé direito ou o pé esquerdo do boi. Qualquer maneira, nós vamos estar com alguma coisa apertando o nosso pescoço. E isso nenhum de nós pode querer. Com certeza. Essa dicotomia de esquerda e direita, a gente vê em toda a parte do mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Só que o que acontece? Infelizmente, a gente sabe que no nosso país não se prioriza a educação. Então, são pessoas que se acostumam a ouvir e passam por uma lavagem cerebral desses doutrinadores esquerdistas e saem repetindo aquilo sem nexo. Uma coisa que me deixou muito triste logo após a morte dessa vereadora foi passar pela Avenida 28 de Março e ver vários alunos do IFE fazendo uma passeata na ciclovia ali da 28 de Março e dizendo vai continuar, queremos o fim da polícia militar. Então, assim, a gente vê que são pessoas
condicionadas a um pensamento que para mim, não passa de uma lavagem cerebral dessa galera e que não consegue pensar fora da caixinha. Palavras de ordem, geralmente, elas são comandos para massas de manobra. Não é certo? Se eu vou para uma passeata gritar uma palavra de ordem, é que alguém bolou aquilo e mandou que eu dissesse. Com certeza. Tá certo? É um papagaio repetindo. É um papagaio repetindo. Se pusesse numa gravação e pusesse no alto-falante tocando, era a mesma coisa. Eu fiquei muito triste, porque ali a maioria eram jovens e eu tenho a esperança de um país melhor e deposito essa confiança nesses jovens. Então eu olhei aquilo ali, fiquei deprimida e é triste. E basta um raciocínio primário, elementar, para entender o seguinte: se você retira a polícia, se você retira qualquer força de segurança, se você retira os agentes de segurança, quem leva a pior é quem está desarmado, é quem não tem como se proteger. Com certeza. Existe uma banda podre na polícia? Se existe, que se punam esses policiais, que sejam punidos. Agora, não é você acabar com a instituição porque existe alguém que é ruim. Isso é a mesma coisa. Tem advogado, doutora, que é pilantra, tem advogado que é desonesto, que é pouco ético? Tem. Não é isso? Assim agora, como tem vamos acabar com a profissão do advogado por isso? Não vamos acabar com a profissão do advogado. Vamos tirar aqueles maus profissionais. Vamos tentar com que a OAB faça o seu papel. Com certeza. Exclua dos seus quadros aqueles profissionais que são ruins, que não são éticos, que não são dignos, que não tratam o seu cliente com honestidade, com responsabilidade. Eu fico imaginando, professor, um policial que é pai de família, que trabalha dentro daquilo que ele acredita, com responsabilidade, com zelo, saindo todos os dias de casa, deixando a família, sem saber se vai voltar e ainda tem que ouvir certos comentários, como, por exemplo, né, do PSOL, do Freixo, em querer extinguir a polícia militar, ou seja, generalizando, porque existem muitos bons profissionais. Né? Olha, essa história é mais ou menos assim. É como você estivesse num avião, e aí, na hora que você estivesse no avião, entram o piloto e o copiloto, e você diz, esse aqui é o piloto, eu não gosto desse cara. Tomara que essa porcaria caia para ele se desmoralizar como piloto. É a mesma coisa. Nós estamos dentro do avião. Eu vou querer que se arrebente tudo para eu mostrar que a polícia militar não é boa? Para mostrar que a polícia militar não faz falta? Eu vou me arrebentar junto. Doutora Andréia, foi uma conversa adequada para esse momento que nós estamos vivendo e importante, sobretudo, pelo fato de nós estarmos nos aproximando de um período eleitoral com o campo de batalha num estado lastimável. E diante da possibilidade de vivermos uma competição eleitoral das mais baixas neste país, em que todas as armas serão empunhadas. Porém, como o nosso tempo já se esgotou, nós vamos chegar ao final do programa e, infelizmente, da nossa conversa também. Quero agradecer por sua presença no programa de hoje a advogada Andréia de Cássia Sodré, que é uma especialista em direito penal, além de estar concluindo uma nova especialização, melhor dizendo, que é no direito do trabalho pela Faculdade de Direito de Campos. Do mesmo modo como agradeço ao público ouvinte por sua importante e imprescindível audiência. Minha cara doutora Andréia, rapidamente o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição para suas despedidas. Eu só tenho a agradecer pela consideração e o carinho que o mestre sempre teve por mim e primar por um país melhor, por um país igualitário e muito obrigada pela presença aqui. Foi um prazer, agradeço uma vez mais por sua presença no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal dedicado a conversas com pessoas que, pela sua experiência, pelo seu saber, por aquilo que fazem, sempre contribuem para trazer ao nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira no mesmo horário e tenham todos uma boa semana.
A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.